Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estar aqui mais uma vez para juntos fazermos uma reflexão sobre mais um tema do nosso Evangelho. Então, antes de mais nada, vamos nos ligando com os nossos guias espirituais, com os nossos mentores individuais e pedindo que a paz de Jesus, neste momento, esteja no coração de cada um de nós. Então hoje nós vamos abordar o tema que está contido no nosso Evangelho lá no capítulo 4, que fala da reencarnação dos espíritos e esses espíritos que reencarnam dentro das suas famílias. E quando nós pensamos neste assunto, nós lembramos que cada um de nós é um membro integrante de uma família espiritual. Cada um tem a sua família espiritual. Eventualmente podemos, vários conhecidos nossos, pertencermos à mesma família, mas cada um tem o seu grupo familiar espiritual. E esta família espiritual, ela está dividida em dois grupos. O grupo maior está lá no mundo etéreo, e o grupo menor, com aproximadamente 20% dos componentes, está aqui no mundo físico. Estes familiares, eles mantêm um vínculo relacional bastante estreito. E este vínculo estreito, ele se aproxima cada vez mais na medida em que os espíritos trocam de posição. Os que estão aqui no mundo físico partem para o mundo etéreo e os que estão no etéreo vêm para o mundo físico. E cada vez que isto acontece, o relacionamento se estreita, porque aquele que daqui está subindo para o mundo espiritual, enquanto aqui esteve, ele cumpriu pelo menos um percentual pequeno, pelo menos dos seus compromissos, que era resgatar alguma coisa com seu outro familiar. E ele subiu. E aquele relacionamento melhorou, se estreitou, e o outro que está vindo agora para o mundo físico, ele vem também com outro propósito de vir para ajudar um familiar, e neste processo de ajuda, ele também irá fortalecer estes laços. Então, a cada reencarnação, a família espiritual se fortalece. Muito embora algumas pessoas pensem ao contrário. E como é que se dá esse processo da reencarnação? Chegamos nós aqui na Terra, e quando chegamos, fomos recebidos pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Chegamos para fazer parte de uma família. Nessa família crescemos, nos desenvolvemos, ficamos adultos, entramos na nossa vida profissional. Na nossa vida nós vamos fazer as nossas amizades, os nossos grandes amigos, os nossos grandes parceiros da vida. Vamos nos reencontrar e conquistar os nossos grandes amores. E aqui nesta vida nós vamos fazendo de tudo para sermos felizes. Tocamos a nossa vida até que chega um determinado dia em que, por questões naturais ou acidentais, é colocado um ponto final na nossa existência aqui na Terra. Desencarnamos, para uns morremos, fazemos a passagem, chegamos ao mundo espiritual. E neste momento de chegada ao mundo espiritual, o nosso espírito vai entrar assim em um estado de letargia, um estado de sonolência, um estado de dormência profundo. E esse estado de letargia, ele irá durar alguns dias, alguns anos, talvez muitos anos, quem sabe. Vai depender do desenvolvimento, da evolução de cada espírito. Mas o certo é que haverá o despertamento. Sejam em poucos dias, sejam em muitos anos, o nosso espírito irá despertar. E quando isto acontecer,
é porque durante o período letárgico já vencemos várias etapas que tínhamos que vencer logo que chegamos ao mundo espiritual. E ao despertar, vencidas já essas etapas, então vamos nos dar de conta da nossa nova condição existencial, e ao nos darmos de conta que estamos agora no mundo etéreo, vamos lembrar que para aqui também, para este mundo espiritual, já vieram entes queridos nossos, antes de nós. Quando pensamos neles, fazemos uma conexão direta com eles, e neste momento então somos recolhidos e levados à colônia onde está a nossa família espiritual. Lá chegando nesta colônia, a nossa mente menor, ela se abre, integrando-se à mente maior, a mente universal. Neste momento, todas as vendas que nós tínhamos sobre as nossas lembranças se desfazem e passamos a vislumbrar a nossa vida espiritual por completa. Lembramos então da nossa vida passada, do que fizemos lá, da vida anterior. Nossa mente fica completamente aberta e agora estamos aqui diante de volta dos nossos entes queridos, aqueles que já partiram antes de nós. Isso é uma felicidade muito grande para ambos. Só que, no momento em que nos deparamos, que estamos de frente para com eles, nos vieram as lembranças de vidas passadas que nós, quando reencarnamos, prometemos que iríamos nos reabilitar com eles, pelas maldades que fizemos a eles em outras vidas, mas fomos lá na faculdade material e não o fizemos. E agora, diante deles, isto vai calar forte no nosso espírito. Nosso espírito fica constrangido com essa situação. Naquele momento, nossos pensamentos estão desnudos. Todos os espíritos têm acesso ao que o outro está pensando. E é sob este prisma que nós vamos querer nos reabilitar. E para reabilitar não existe outra forma senão reencarnar mais uma vez, voltar à faculdade material lá na Terra. E é isso então que nós precisamos fazer. Um espírito não reencarna ao seu bel prazer, ele precisa de uma autorização. Então lá no mundo espiritual, lá na colônia, nós vamos conseguir esta autorização para uma nova reencarnação, tudo dentro do seu tempo. E quando isto é concedido, entramos em estado de preparação. E nesta preparação, compreende o que vamos fazer, vamos delinear as nossas atitudes e os nossos compromissos na vida futura corpórea, vamos fazer a escolha dos nossos pais, quem serão os nossos pais, e neste momento, lá na Terra, uma mulher tem o seu óvulo fecundado. Inicia-se ali mais um processo gestacional, inicia-se ali a preparação do nosso novo veículo, que será lá na Terra o nosso novo corpo. Esses futuros pais, em seus momentos de sono, logo a seguir, serão trazidos à colônia onde estamos para que haja aquele primeiro encontro. E esse primeiro encontro dos pais com o espírito do seu futuro filho costuma ser muito festivo, muito alegre. Porém, existem casos em que esses encontros são turbulentos, são complicados. São casos em que aquela mãe, ela reconhece naquele espírito que está se candidatando a filho um grande inimigo do passado. E nesses casos, aqui na Terra, nós vamos presenciar abortos espontâneos, vamos presenciar estupros violentos. Mas como o nosso caso não é esse, o nosso caso é bem sucedido, então a alegria geral, mãe aceita o futuro filho, o futuro espírito como filho, e a partir daquele momento, então, o espírito já começa a acompanhar aquela mãe em seu período de gravidez. Ele aproxima-se dela e passa a acompanhá-la para estreitar cada vez mais os laços com ela e com aquele que será o seu futuro corpo.
Ele já assumiu responsabilidade com aquele corpo, não ainda encarnou, mas já tem a responsabilidade. E então passa-se o período da gestação, chega finalmente o dia do nascimento e é somente na hora do parto, quando aquele bebê é retirado do útero da mãe, que ele faz a sua primeira inalação de oxigênio através das suas vias aéreas, que o espírito assume de verdade aquele corpo. Somente nesse momento em que o espírito reencarna. Relatam os espíritos que esse é um momento muito difícil, porque é como se estivéssemos entrando em um lugar muito quente, muito apertado. Mas é neste momento que a reencarnação verdadeiramente se processa. A partir daí, a nossa mente, que estava expandida, se retrai, saímos da mente maior e entramos então na mente menor, todas as nossas lembranças se apagam, ficam somente em nós as nossas qualidades e os nossos defeitos e tudo aquilo que nós já aprendemos. A partir daí tem início mais um ciclo de vida aqui na Terra. A partir daí estamos de volta ao começo. E é dessa forma que os espíritos se reaproximam para as mais variadas convivências em graus diferentes de parentesco aqui na Terra. E a partir daí nós vamos encontrar famílias onde os cônjuges se dão bem, os filhos são amorosos, os irmãos se ajudam, mas também vamos encontrar famílias onde os cônjuges são muito incompreensivos. Vamos encontrar famílias onde filhos perturbados pela teimosia irracional tornam a vida de seus pais um verdadeiro caos. Vamos encontrar famílias onde irmãos brigam feito o cão e o gato. Famílias onde os pais abdicam dos seus compromissos, abandonando seus filhos. Famílias onde os irmãos, de tanto brigarem, afastam-se para nunca mais se ver. Infelizmente, a família, ela nem sempre consegue reparar todas as falhas, mas ela serve para isso, para buscar a aproximação. A família aqui na Terra, sob a ótica de Deus, é uma escola. E Deus, então, vai pegar pequenas quantidades de pessoas e distribuir nessas pequenas escolas para que ali essas criaturas, os seres humanos, possam aprender a amar poucas pessoas de cada vez, para que a partir daí, então, eles possam, com este amor aprendido, sair fora do seio da família e, com o seu olhar amoroso, familiar e fraterno, poder perceber um mundo sem fronteiras, poder perceber que talvez lá do outro lado do planeta exista e existe alguém que é um membro familiar do seu grupo espiritual. E é com esse olhar familiar, fraterno, que nós vamos preparando este mundo para um mundo regenerado. Essa é a ótica da reencarnação sob as vistas da espiritualidade. Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um.